Como os irmãos já sabem, o nosso texto será Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. À medida que os irmãos encontrarem, eu convido os que podem a colocar-se de pé em reverência à palavra de Deus. Hoje, versos de 4 a 5. Hebreus 11, versos de 4 a 7. Eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente. Se nos diz a palavra do Senhor: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar, queridos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai nosso, louvado seja o teu nome, que nessa noite nos dá acesso à tua santa e poderosa palavra. Nossa oração essa noite é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Aplica, ó Pai, por meio do teu Santo Espírito, a tua palavra aos nossos corações. Em Cristo que te oramos. Amém. Podeis assentar. Semana passada, queridos, nós começamos nesse capítulo, no capítulo 11 de Romanos, e o autor aos Hebreus já nos disse algumas questões bem interessantes sobre a fé que precisamos ter. Ele começou nos dando duas definições de fé no verso 1. Ele disse que a fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, a fé é a esperança de que Deus cumprirá todas as suas promessas. A fé também é a convicção de fatos que se não veem. A fé verdadeira, ela não está baseada no subjetivo, mas em fatos históricos objetivos. Cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, e pela fé sabemos que foi o universo formado. Depois de nos dar duas definições, o autor aos Hebreus também mostrou dois efeitos da fé. Ele disse no verso 2 que pela fé os antigos receberam um bom testemunho, ou seja, pela fé eles tiveram uma vida que agradou a Deus. E pela fé também nós somos capazes de entender a realidade à nossa volta, porque pela fé cremos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Vimos ainda que a base da fé é a revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras. Porque Deus é santo e não mente, sua palavra é verdadeira, então a fé está alicerçada naquilo que Deus diz acerca de si mesmo e acerca da realidade das coisas nas Sagradas Escrituras. Muito bem, foi isso que aprendemos semana passada, e tudo isso é maravilhoso, mas como essa fé se manifesta? Como é que essa fé é vista na prática? Como é que podemos ver ela atuando na vida das pessoas? Como a fé se manifesta no dia a dia daqueles que temem a Deus? É isso que o autor aos Hebreus nos mostrará daqui para frente, nesse capítulo. Porque a verdade, queridos, é que a fé verdadeira se manifesta em atos de obediência. A fé se manifesta em atos concretos de obediência. A fé se manifesta na medida que ela dirige a nossa vida. É por isso que o autor aos Hebreus agora nos dará uma lista de homens fiéis do Antigo Testamento,
e mostrará como a fé se evidenciou na vida daqueles homens de Deus. E o que é interessante nessa longa lista, queridos, é que nós só temos um religioso. Diríamos hoje, nós só temos um clérigo nessa lista. Só o profeta Samuel, e ainda de passagem. De forma muito rápida ele é citado. Então, qual é o tipo de pessoa que compõe essa lista? Qual é o tipo de pessoa que compõe essa lista que o autor aos Hebreus usou para identificar e mostrar a fé verdadeira? Ora, são pessoas comuns. São lavradores, guerreiros, políticos e empresários. São homens comuns, com vidas comuns, com dificuldades comuns, com batalhas comuns e que foram fiéis a Deus no seu dia a dia. E foram fiéis a Deus na sua vida prática. Viviam por meio daquilo ou daquele em quem criam. E o escritor aos Hebreus não nos deixa esperar muito, irmãos. Ele começa na primeira família. Ele começa na família de Adão. E hoje nós vamos ver como era a fé nesses que estavam antes do dilúvio. Ele vai nos dar 3 exemplos pré-diluvianos. É por isso que hoje exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouçam bem. E é simples. A fé dos primeiros crentes. Repitam comigo. Como era a fé dos primeiros crentes? Ora, se a fé é vista em atitudes práticas, então como ela se evidencia nesses primeiros crentes? Primeiro vamos ver Abel e o sacrifício da fé. Verso de número 4, olhe para a sua Bíblia. A obra de Abel foi de fato um sacrifício. Verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. A história de Abel é bem curta nas Escrituras. Ela se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, nós já vimos uma parte dela essa noite. E você sabe que Caim e Abel eram irmãos, e eles eram filhos do primeiro casal criado por Deus. Eles eram os filhos de Adão e Eva. Portanto, os dois cresceram sob as mesmas influências, ouvindo as mesmas histórias. Segundo o texto de Gênesis, que nós já lemos essa noite, Abel se tornou o primeiro pecuarista, porque era pastor de ovelhas. Enquanto Caim tornou-se o primeiro agricultor, porque trabalhava no campo. Os dois, e o texto de Gênesis deixa claro, buscavam agradar a Deus. Os dois tentaram cultuar a Deus, mas a postura dos dois foi bem diferente. Preste atenção no que diz o autor aos Hebreus, início do verso 4. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. No que o sacrifício de Abel foi mais excelente? No que o sacrifício de Abel agradou mais a Deus? Ora, Caim era agricultor. E como agricultor, ele juntou lá dos seus frutos ou das suas sementes e decidiu fazer uma oferta a Deus. Eu peço que você abra Gênesis 4, nós vamos já examinar direitinho qual é a diferença. Porque lá em Gênesis 4 é dito que Abel deu das primícias do seu rebanho. Essa foi a grande diferença. Queridos, embora alguns estudiosos digam que a diferença é que Abel ofereceu o sacrifício de sangue e Caim não, nós entendemos diferente. Entendemos que a questão aqui não é o sacrifício em si, mas a motivação. O que o levou a esse sacrifício e como ele realizou. Entendemos que a diferença aqui, queridos, não está no que foi oferecido, mas como foi oferecido. A questão para Abel claramente é prioridade. Para Abel, Deus tem prioridades sobre suas posses, sobre sua vida. Para Abel, Deus merece ser tratado com todo zelo, com toda devoção, com todo amor.
Para Caim as coisas são um pouco diferentes. E embora o autor aos Hebreus diga e diz mesmo que sem sangue não há remissão de pecados, duas coisas precisam ser consideradas. A primeira é que até esse momento da história bíblica, até a história de Abel, o Senhor não tinha prescrito nenhum sacrifício. Ele não tinha exigido nenhum sacrifício de nenhuma pessoa e de forma alguma, ou seja, não havia uma lei dizendo o que poderia e o que não poderia ser sacrificado. Ora, se não havia lei, Caim não pode ser acusado de quebrar essa lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A segunda coisa que precisa ser levada em conta é que na mesma lei de Moisés, que prescreve os sacrifícios de sangue, os animais que deveriam ser mortos, também prescreve as ofertas pacíficas, as ofertas de cereais e de grãos. Está lá em Levítico, no capítulo 2, e você pode ler em casa. Ou seja, a mesma lei que descreve como deveria ser os sacrifícios de sangue, há um expediente próprio para outro tipo de oferta, que era de grãos e de sementes. Então, qual foi o problema do sacrifício de Caim? Por que o de Abel foi mais excelente do que o de Caim? Você já abriu Gênesis 4, eu espero, e você verá em 2 versículos qual é o X da questão. Verso 3 e 4, olhe para a sua Bíblia. Aconteceu que no fim dos tempos, preste atenção, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Foi isso que Caim fez. Caim levou do fruto da terra, preste atenção, uma oferta ao Senhor. Uma oferta. Qualquer uma. Aquilo que estava à mão. E Abel, verso 4. Veja como o contraste está nisso. Abel, por sua vez, trouxe do quê? Das primícias do seu rebanho. Aí está o problema. O problema, é claro, não é porque Caim ofertou sementes, ou grãos, ou um fruto da terra. Não é isso. Porque se ele era agricultor, e era, irmãos, era a única coisa que ele poderia ofertar. A questão é como ele ofertou. O problema é a sua clara negligência. É a sua clara disposição interior de falta de zelo e de reverência. Ele entendeu que deveria dar ou devolver a Deus uma oferta e acabou-se. É uma oferta e ponto final. Abel não. Abel deu das primícias das suas ovelhas, ou seja, para Abel, o Senhor merece o melhor. Para Abel, Deus tem prioridade e Ele exige o melhor dos nossos esforços. Para Caim não. Para Caim, Deus só precisa de uma oferta. Qualquer coisa serve. Essa é a diferença. Esse é o X da questão. Não se pode adorar a Deus de forma descompromissada, desleixada, desligada ao nosso bel prazer. Mas o autor aos Hebreus continua. Olhe para o verso 4, continue lendo. Pelo qual, ou seja, pela sua oferta, pelo seu sacrifício, obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Perceba, ele obteve por meio da sua oferta, não a certeza que era justo, não a aprovação de si mesmo, mas o testemunho que era justo. Ou seja, primeiro Deus precisa se agradar do adorador, irmão, para que depois receba a sua oferta. Isso fica mais claro ainda se você ainda tiver com a Bíblia marcada em Gênesis capítulo 4. No verso 4 e 5, o Senhor diz o seguinte: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. O texto de Gênesis deixa claro que Deus primeiro se agradou de Abel e, consequentemente, da sua oferta. Em contrapartida, o Senhor não se agradou de Caim e, consequentemente, não se agradou da oferta de Caim. O ofertante vem antes da oferta. Para que sua oferta seja aceita a Deus, primeiro Deus precisa aceitar você. O problema, queridos, é que a vida de Caim estava errada diante de Deus.
enquanto que a vida de Abel estava correta. É por isso que Abel conseguiu realizar um culto aceitável a Deus. Abel tinha a percepção certa do Deus a quem ele adorava. Era um Deus que exige e que merece as primícias. É por isso que o autor aos Hebreus continua, ainda no verso 4 de Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ou seja, a oferta de Abel foi uma oferta de fé. A pergunta é, no que consistia a fé de Abel? No que Abel cria? Se ele não tinha Bíblia escrita. Ora, ele cria no que ele sabia sobre Deus. Ele cria em um Deus que é criador, provavelmente anunciado por seu pai Adão e por sua mãe Eva. Ele creu que esse Deus é bom e que ele havia prometido um descendente da mulher para resolver o problema do pecado, como está lá em Gênesis 3,15. É difícil imaginar que Adão e Eva nunca tivessem passado essa mensagem adiante, porque claramente a Bíblia deixa clara que os descendentes deles sabiam dessa história. E por fé, queridos, Abel viveu como um homem íntegro e reto, que cultuou a Deus com zelo e com gratidão, percebendo que esse Deus Todo-Poderoso, que trouxe à existência seus pais, e que prometeu alguém para resolver o problema do pecado, merece o melhor de nós. E é por isso que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Diante de Deus, os motivos para Abel adorar estavam corretos. E como Paulo vai dizer lá na frente, em 2 Coríntios 9:7, Deus ama quem dá com alegria. A oferta de Abel foi correta, porque ele cria da maneira correta. Foi pela fé que ele ofereceu um sacrifício mais excelente. O verso 4 termina dizendo que por meio dela, também depois de morto ainda fala. Já pensou, crianças? Depois de morto, Abel ainda fala. Como assim Abel ainda fala? A ideia, queridos, é que Abel, mesmo depois de morto, é um testemunho constante daqueles que se dispõem a agradar a Deus. É um testemunho constante daqueles que usam sua vida para cultuar a Deus. Abel foi morto por Caim, você sabe disso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ainda exortou Caim. Lá no capítulo 4, no verso 10, é disso que se refere o texto de Hebreus. Que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama da terra por mim. O que é interessante é que o foco do autor aos Hebreus não é o sangue. Não é um pedido por vingança, digamos assim, não. Para o autor aos Hebreus, o que importa é a fé de Abel. Porque é pela fé que ele ainda fala. O autor aos Hebreus coloca Abel diante de nós, queridos, como um homem justo que viveu e morreu pela fé. É por isso que mesmo depois de morto, o testemunho dele nas Escrituras ainda ecoa ao mundo moderno. É um homem que viveu e morreu por causa da sua fé. Foi assim que foi com aquele grande homem de Deus. É por isso que Abel nos mostra o sacrifício da fé. A fé se sacrifica pelo Senhor. Mas há um segundo nome aqui. Há mais nomes na fé dos primeiros crentes. E o segundo é Enoque. E Enoque, verso 5, nós vemos uma jornada de fé. Se em Caim nós vemos um sacrifício da fé, em Enoque nós vemos uma jornada da fé. Verso 5, olhe para a sua Bíblia. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Assim como Abel, Enoque, que é o sétimo, depois de Adão, serviu a Deus. Sua história também está na Bíblia. E é uma história bem curta. E é interessante porque é dentro de uma genealogia, a história de Abel. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Você vai ver lá, dos versos 21 a 24, a história de Enoque, na verdade. Gênesis capítulo 5, versos de 21 a 24.
A Bíblia diz o seguinte: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. É interessante, porque só nesse texto é dito 2 vezes que Enoque andou com Deus. Enquanto que o autor aos Hebreus, ele fala 3 vezes que Enoque foi trasladado. Queridos, Enoque de fato andou com Deus. E esse é um texto interessante, porque se você ler em casa Gênesis capítulo 5, e é uma recomendação para que você leia, você vai ver que todos os outros personagens pesam sobre eles o mesmo refrão. Eles nasceram, viveram tantos anos, tiveram filhos e filhas, e então morreu. Mas Enoque não. Enoque foi trasladado. Enoque não experimentou a morte. E por que ele não experimentou a morte? O autor aos Hebreus diz que foi por causa da sua fé. Por 2 vezes, como disse o autor de Gênesis, Moisés, verso 22 e 24, vai deixar claro que Enoque andou com Deus. Mas o que é que isso significa? Em crianças, o que significa dizer que Enoque andou com Deus? Será que Deus descia dos céus, como fazia com Adão antes da queda, como está lá em Gênesis 3:8, e andava com Enoque? E caminhava com Enoque? Não, irmãos. Andar aqui é uma metáfora para a vida, para a jornada da vida, para a caminhada da vida. É por isso que não só Paulo, mas o próprio autor aos Hebreus, mais à frente, vai descrever a vida cristã como uma corrida, como uma maratona. Andar aqui é o sinônimo da vida. Portanto, Enoque de fato andou com Deus, ou seja, Enoque vivia em comunhão com Deus. Enoque tinha a vontade de Deus na sua mente o tempo todo, em todas as suas decisões, em todas as coisas que ia fazer. Portanto, Enoque teve uma vida normal, de educar filhos e filhas, de trabalhar quer no campo, quer com animais. Mas o que o diferenciava da sua geração é que em tudo Enoque levava em conta a vontade de Deus. Tudo que Enoque fazia, ele fazia com o intuito de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de demonstrar amor a Deus. Aliás, esse é o princípio de uma vida piedosa, uma vida que leva em conta a vontade de Deus. Uma vida que está atenta a fazer aquilo que agrada a Deus em todas as coisas, quer nas grandes, quer nas pequenas. Observe que o autor aos Hebreus não deixa isso passar despercebido. Porque por 3 vezes no verso 5 ele diz que Enoque foi trasladado. Queridos, isso é forte. Porque lá no Éden, por causa do pecado de Adão e Eva, o Senhor lançou uma maldição sobre a humanidade. No dia em que comeres, certamente morrerás, foi o que o Senhor disse em Gênesis 2. E quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, e o Senhor conversou com eles de novo, o Senhor disse que eles iam trabalhar, ia se gastar, ia suar, até que voltassem ao pó. Porque eles vieram do pó, e ao pó tornariam. Queridos, Enoque andou com Deus, e andou com Deus a tal ponto, que o Senhor não permitiu que a maldição da morte o atingisse. Andou com Deus a tal ponto que pela fé ele viveu. E viveu de fato, sem enfrentar a morte. Andar com Deus é ter uma vida de comunhão com Deus. Qual é a lição? Crer, queridos, significa viver com Deus. Significa mais do que vir para a igreja no domingo, mais do que devolver dízimos e ofertas, mais do que participar de uma ou outra reunião, significa levar em conta a vontade de Deus em todas as coisas da vida. Significa medir suas decisões e ações por aquilo que agrada ou não a Deus. Essa é uma percepção de fato piedosa. Enoque não se corrompeu com a corrupção, com a violência, com a imoralidade e com a idolatria do seu tempo. Não, Enoque decidiu ter uma jornada, de uma caminhada com Deus. Essa foi a vida de Enoque.
uma vida no meio de uma geração perversa, corrupta, longe de Deus, mas que ele mesmo andou com Deus a vida toda. E você? E nós? Será que pode ser dito de nós que nós andamos com Deus? Ou será que nós visitamos a Deus só no domingo, no dia do Senhor? Porque é o único dia que pensamos nele e na sua vontade. Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Essa é a descrição da sua vida sobre a terra. Uma caminhada com o Senhor. No seu íntimo, nas suas ações, ele escolheu fazer a vontade de Deus. E por isso Deus o tomou para si. No que consistia a fé de Enoque? Não sei se você notou, mas o verso 6 é um comentário sobre essa fé de Enoque. Olhe para o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que o busca. Esse é um comentário sobre a fé de Enoque. No que Enoque cria? Ora, Enoque cria que Deus existe. Que existe um Deus criador, todo-poderoso, e que esse Deus está disposto a se relacionar com o seu povo e disposto a abençoá-lo. É um Deus que ouve as orações, que é misericordioso e que abençoa os que o buscam. Era assim que Enoque andava. Ele cria num Deus que criou todas as coisas, que criou os seus antepassados, que era todo-poderoso e que estava disposto a ouvi-lo, que estava disposto a cuidar dele, que estava disposto a dirigir a sua vida. Essa era a fé de Enoque. Isso deixa claro, queridos, que para aproximar-se de Deus, nós precisamos reconhecer esses dois grandes fatos sobre Deus: a sua autoexistência e a sua benignidade, a sua bondade. Era assim que Enoque vivia, e pasme, queridos, as pessoas da época de Enoque negavam isso. As pessoas da época de Enoque são descritas por Judas, no verso 14, como pessoas ímpias e perversas. Enoque era um solitário no meio da sua geração. É só você ler a genealogia e você vai descobrir com que tipo de pessoas Enoque viveu na sua época. E quer saber? Esse é o mesmo problema da nossa geração. As pessoas duvidam que Deus existe, e muitas delas duvidam. As falácias sobre evolucionismo, sobre Big Bang, sobre ateísmo, estão aí a todo vapor. E as pessoas negam a existência de Deus. E outras tantas se propõem a negar a sua bondade. Se Deus é bom, então por que existe mal? Se Deus é bom, então por que as coisas não são melhores? Enoque se dispôs a, em um mundo mau como esse, andar com Deus. Sua vida foi uma caminhada com Deus. No que se evidenciou a fé de Enoque? Em toda a sua vida. Uma vida comprometida em agradar a Deus. Nós vimos dois já dos primeiros crentes: Abel e o sacrifício da fé. Enoque e uma caminhada de fé. E sobrou o terceiro. Aquele que de fato encerra o período pré-diluviano, porque é exatamente na sua época, quando ele viveu, que veio o dilúvio, Noé. E em Noé nós vemos uma obra de fé. A obra da vida de Noé foi uma obra de fé. Verso 7, olhe para a sua Bíblia. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Desses três irmãos, Noé é o mais conhecido. E é mais conhecido não só por causa do dilúvio, mas porque a narrativa sobre a sua história é bem maior. Ela vai de Gênesis 6 a Gênesis 9, abarca aí 4 capítulos, e você pode ler em casa. Resumindo, Noé era o único temente a Deus na sua geração. A Bíblia diz que ele achou graça diante de Deus,
E assim como Enoque é dito em Gênesis 6:9 que ele andou com Deus. Ou seja, ele tinha essa mesma preocupação na sua vida diária de agradar a Deus nas coisas que fazia e como vivia. E por isso ele achou graça diante do Senhor, é o que diz a Bíblia. O Senhor o avisou do dilúvio, o orientou acerca da construção de uma arca, na qual ele deveria fazer um grande barco para salvar sua família e alguns animais, para que depois do dilúvio o mundo fosse reiniciado. Enfim, Noé ouviu a palavra de Deus sobre um grande juízo, sobre uma catástrofe, sobre a morte de toda a humanidade e os animais da sua época. E ele creu. Ele creu, agiu, trabalhou e construiu um grande barco. Queridos, Tiago diz que a fé sem obras é morta. E se há algo que é visível na vida de Noé, são as suas obras. Precisamos reconhecer que Noé também mostrou muita fé em Deus. Não só porque creu em um juízo, mas porque creu em um juízo por meio de água quando nem sequer chovia. Noé creu em um dilúvio, irmão, em uma época que não chovia. Já pensou? E por que ele creu? Porque para Noé, a palavra de Deus é a verdade. E ela iria se cumprir. Dizem os estudiosos que ele trabalhou por 120 anos para construir um enorme barco, para salvar sua família e os animais. E não é de se admirar que, embora a Bíblia não descreva, ele tenha sofrido muita oposição. Ele tenha sofrido muita chacota porque creu na palavra de Deus, porque levou a palavra de Deus a sério. Noé se dispôs a construir um barco gigantesco. E o mundo ímpio da sua época, que era o mundo pré-diluviano, certamente não cria em uma destruição catastrófica dessa maneira. Muito menos em uma destruição por meio de água, quando eles só tinham aqueles 4 rios que saíam do Éden. Não havia chuva, irmãos, e o mar provavelmente não era como é hoje. Mas Noé permaneceu firme, sozinho, servindo a Deus em um mundo hostil. Há um teólogo antigo que diz o seguinte, comparando com Noé: Cristo é a arca da nossa salvação, na qual nos elevamos acima das ondas do dilúvio do mundanismo e do pecado. Foi isso que Noé fez também. Noé creu que a palavra de Deus é a verdade. Se dispôs a confiar no Senhor e a andar pela fé, e afastar-se do mundanismo presente no seu século. Noé pregou, irmãos, mas as pessoas não creram. Nós já lemos um texto que fala disso hoje. Em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, o autor sagrado diz o seguinte: diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio. Noé, pregador da justiça. Noé pregou. E um sinal que as pessoas não creram é que só se salvou ele e sua família. Noé pregou durante todo o período que ele fazia a arca. Mas provavelmente, ao invés de receber fé, porque as pessoas não creram, as pessoas faziam chacota de todo aquele empreendimento. Ele continuou a viver como sabendo do juízo que viria. Enquanto as pessoas do seu mundo viviam também, só que como se Deus não existisse. Aliás, as pessoas da época de Noé, elas são descritas como sendo iguais às pessoas da nossa era, na Bíblia. Você sabia disso? As pessoas da época de Noé, elas são descritas da mesma forma que serão as pessoas quando Jesus Cristo voltar. Abra sua Bíblia em Mateus 24, você vai ver algo interessante. Quando Jesus fala do dilúvio, comparando com o seu retorno, com a sua volta. Mateus 24. Mateus 24, 38 e 39, diz assim a palavra do Senhor. Diz Jesus: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que é que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem.
Percebeu? As pessoas viviam como se Deus não existisse, levando suas vidas afundadas no mundanismo, fazendo as coisas como queriam, como viviam, ignorando a pregação de Noé, que viria um dilúvio, que viria um juízo, que Deus ia destruir aquele mundo da sua época com água. Eles ignoraram tanto que foram pegos de surpresa, irmãos. E você acha que as pessoas do nosso mundo não serão pegas de surpresa quando Cristo voltar? Embora muitos pregadores fiéis preguem que o Senhor vai voltar e pregam de maneira correta, você acha que o mundo não vai ser pego de surpresa quando Cristo voltar? No que consistia a fé de Noé? Ele temeu a Deus, ele creu no que o Senhor falou, ele creu no juízo que viria. Noé não ficou dizendo, mas Deus é amor, isso não vai acontecer. Não, ele não ficou dizendo isso não. Quando ele ouviu do Senhor acerca do juízo, ele creu, ele obedeceu, e ele começou a fazer exatamente aquilo que Deus mandou, a construir a arca. Noé foi o único fiel na sua geração. Na verdade, queridos, Noé tanto se assemelha a Adão, como aponta para Jesus Cristo. Como Adão, o mundo recomeçou com Noé, depois do dilúvio, com a sua família. Assim como o mundo começou com Adão, quando Deus criou, todos vieram de Adão e Eva. Depois do dilúvio, todos vêm da família de Noé, dos 3 filhos de Noé. E apontando para Cristo, nós temos a arca, que salvou os fiéis do juízo das águas, porque creram naquilo que o Senhor havia anunciado. Assim como Cristo salva o seu povo por meio do seu sacrifício perfeito. Noé creu no juízo, construiu a arca, pregou a palavra de Deus e certamente sofreu muitas ridicularizações por construir um barco daquele tamanho, num tempo que nem chovia. Como é que nós vamos aplicar esse texto às nossas vidas, irmãos? O que é que a gente aprende desses 3 personagens? E se eu disser que nós não vamos começar com esses heróis da fé, nós vamos começar com o anti-herói desse texto? Você percebeu que tem um anti-herói nesse texto? O único que é citado, além de Abel, Enoque e Noé. Nós vamos começar com o anti-herói desse texto, com Caim. Porque Caim é um personagem importante, irmãos. Não só porque, ao matar seu irmão, ele se tornou o primeiro assassino da história humana, mas também porque ele foi o primeiro a oferecer um culto que não agradou a Deus. O primeiro a oferecer um falso culto. Um culto que não trouxe alegria nenhuma ao Senhor. E por que isso aconteceu? Ora, porque a vida de Caim estava errada, irmão. Seus princípios, suas ideias, aquilo que ele entendia de Deus e talvez de si mesmo, mostra-se errado. Ele vai cultuar a Deus, mas ele está disposto a levar uma oferta. Não há percepção da necessidade da primazia, do reconhecimento de que Deus está acima de tudo e de todos, e que Ele merece o melhor. Caim estava errado. Caim estava cheio de ira. A Bíblia diz que Caim era do maligno, que suas obras eram más. É o que diz o apóstolo João, em 1 João 3, no verso 12. Caim era um falso adorador, e se tornou o pai dos falsos mestres, pois ele é o modelo daqueles que tentam cultuar a Deus do seu jeito, seguindo suas vontades, suas percepções, sem levar em conta o zelo, a fidelidade e a obediência à palavra de Deus. Foi por isso que não foi aceito. É triste, irmãos, mas hoje em dia, na cristandade da nossa época, no mundo, abre aspas, evangélico, tem muitos que seguem a religião de Caim. A religião de que eu posso cultuar a Deus do meu jeito, que eu posso servir a Deus pelos meus moldes, que eu só preciso estar lá no domingo,
mas eu posso levar a minha semana do meu jeito. Que eu posso cultuar a Deus da minha forma. Que eu posso ofertar o que quiser, que eu posso dizimar quando quiser, e que minha vida pode ser baseada nos meus sentimentos, desejos e vontades. Tem muitos tentando adorar a Deus como Caim. Perceba, Caim não foi fazer o culto à força, lá em Gênesis, não, ele foi porque quis. Ele sentia esse desejo de cultuar a Deus. E muitos sentem hoje em dia. As pessoas que visitam as igrejas, que vão para as igrejas evangélicas, de maneira geral, nenhuma delas é forçada, espero eu. A questão é que não dá para cultuar a Deus do nosso jeito, irmão. Pelos nossos métodos, pela nossa regra, da forma em que queremos. O Senhor é tão bom, que Ele exortou Caim ao arrependimento. E espero que se você tiver hoje a mesma religião de Caim, ou seja, achar que você pode cultuar a Deus do seu jeito, eu espero que você se sinta advertido. E não siga os passos de Caim depois da advertência. Porque Deus advertiu Caim e ele não obedeceu. Espero que ao ser advertido você ouça a advertência do Senhor. Abra a sua Bíblia em Gênesis 4. Nós vamos nos deter nos versos 6 e 7. A advertência que o Senhor dá a Caim antes de Caim matar seu irmão. Gênesis 4, versos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor, olha como é que Caim estava. Por que andas irado? Você anda irado, irmão? Você anda irada, irmã? Por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Você anda depressivo? Cabisbaixo? Ansioso? Amargurado? Achando o mundo ruim? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Por que Caim não foi aceito? Porque não procedeu bem. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É por isso que não podemos adorar a Deus pelos nossos métodos, queridos. Porque o nosso desejo é contra nós. O nosso desejo é o que faz com que nós não procedamos bem. E se não procedemos bem, não seremos aceitos. Por que você anda irado? Por que você anda amargurado? Por que você não procede bem? Por que você deixa os teus desejos e as tuas vontades definirem a sua vida? O pecado está na porta, irmão. Cumpre a ti dominá-lo. Caim não procedia bem. O Senhor, na sua misericórdia, o advertiu. Nós hoje, séculos depois, milênios depois, sabemos que ele não ouviu essa advertência. Porque se você ler o resto do Gênesis capítulo 4, você vai perceber o que foi que ele fez. Ele matou o seu irmão. Mas se você está hoje aqui, essa noite, e tem tentado cultuar a Deus do seu jeito, seguindo seus métodos, achando que pode dar sentido às coisas pela sua concepção, que o culto vai agradar a Deus simplesmente porque você acha que fazendo como faz será o melhor. Espero que você também se sinta advertido por Deus. E diferente de Caim, espero que você volte atrás. Que você se arrependa. O que aprendemos com esse anti-herói? O que é que a gente aprende com Caim? Ora, o exemplo de Caim nos mostra que não podemos prestar culto a Deus, seguindo os desejos do nosso coração. Não conseguimos adorar a Deus ignorando as advertências da palavra de Deus. Deus não vai aceitar o nosso culto. Deus não vai aceitar a nossa adoração se formos nós que criamos as regras para adorá-lo. Se formos nós que dizemos como é que vai ser a nossa vida, Ele não vai aceitar a nossa adoração. Mas se procederes bem, como o Senhor disse a Caim, é certo que serás aceito. Se você se arrepender, se você confessar o seu pecado, se você começar a andar com Deus, como fazia Enoque, se você levar em conta a vontade de Deus em todas as coisas da sua vida,
se você entender que ele tem que ser prioridade na sua vida, como entendia Abel, você será aceito. Outra coisa que aprendemos com Caim é que não podemos ser aceitos diante de Deus quando cultuamos a Deus com um coração cheio de ódio, de ira e de justiça própria. Lembra qual foi a primeira pergunta que o Senhor fez a Caim? Por que andas irado? Por que você anda irado, irmão? Por que você anda cheio de mágoa? Por que você anda cheio de ódio? Você não consegue adorar a Deus assim, sabia? Você não consegue cultuar a Deus de verdade assim. Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, nos versos 23 a 24, ouça só: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta de Jesus Cristo. Não podemos cultuar a Deus, irmãos, sem perdoar os nossos irmãos. Não podemos cultuar a Deus cheios de mágoa, cheios de ódio. Paulo diz: suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3:13. Esse é o padrão de perdão. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim podemos adorar a Deus, queridos, com humildade, com fé e com sinceridade. Como é que você está vindo para o culto? Como é que está a sua adoração? Como está o seu relacionamento com seus familiares? Como é que você acha que vai adorar a Deus? Intrigado, como a gente diz no interior, do seu cônjuge. Como é que você vai adorar a Deus? Com raiva do seu pai e da sua mãe? Hein, jovem? Como é que você vai adorar a Deus? Com mágoa de um irmão da igreja? Como é que você acha que vai adorar a Deus sem perdoar? Por que você anda irado, irmão? Se você está mesmo na casa do Pai, você tem que perdoar. E grave a palavra: você tem que perdoar. Abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 4. Veja o que nos diz o apóstolo João sobre esse assunto. 1 João 4, irmãos, verso 20 e 21. João diz o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odeio ao seu irmão, é mentiroso. Como é que você tem mágoa do seu irmão e diz que ama a Deus? Como é que você tem mágoas do seu esposo ou da sua esposa e diz que ama a Deus? Se você ama a Deus e odeia ao seu irmão, é mentiroso. Sabe por quê? João continua: pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você não consegue amar a Deus sem amar o próximo, irmão. Você não consegue cultuar a Deus com ódio no coração. E João termina, verso 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Note, não é um pedido, é um mandamento. Se você ama a Deus, você tem que amar seu irmão. Se você deseja ter comunhão com Deus, você está obrigado a perdoar seu irmão. Cuidado, para que o seu culto não seja um culto parecido com o de Caim, de acordo com a sua vontade, fazendo o que quer, quando quer, ofertando o que convém na sua vida, e com o coração cheio de ira, de mágoa, de ressentimento. Se procederes bem, serás aceito, mas se procederes mal, o pecado está na porta, irmão. E esse seu desejo, essa mágoa, essa ira, esse desejo de vingança, é contra você mesmo. Cumpre a você dominá-lo pela graça do Senhor.
cumpre a você confessar a Deus o seu pecado e perdoar aos que te ofendem. Cumpre a você amar o teu próximo se você ama a Deus. Não dá para cultuar a Deus intrigado da esposa ou do marido. Não dá para cultuar a Deus com raiva do irmão, viu, jovens? Não dá para cultuar a Deus com raiva dos pais. Confesse o seu pecado. Peça perdão ao Senhor. E os perdoe pelo sangue de Cristo Jesus. Tem outra aplicação que precisamos fazer, irmãos. O que essas pessoas nos ensinam? O que Abel, Enoque e Noé têm em comum? Por que estão eles três aí? Ora, veja que começou na família de Adão, porque Abel, você sabe, é filho de Adão. E foi até o dilúvio. Olha o espaço de tempo. Quantas pessoas não nasceram nesse meio aí? Muitas. É só você ler Gênesis 4 e 5, você vai ver as duas genealogias e você vai ver o tanto de gente. Então, por que esses três estão aí? O que eles têm em comum? Por que são eles os modelos de fé nesse período? Porque eles criam em Deus. Eles creram no que Deus havia dito. Eles creram no que eles ouviram sobre Deus e eles dirigiram sua vida pelo que eles criam de Deus. É isso que eles tinham em comum, queridos. A fé deles dirigia a vida deles. Abel deu o melhor que tinha. Enoque viveu com a vontade de Deus o tempo todo na sua mente. E Noé serviu, trabalhou o tempo todo para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Eles tiveram suas vidas dirigidas por sua fé. Isso é o que significa ter uma vida piedosa. E eu te pergunto, você tem essa vida? Uma vida dirigida por sua fé? Olhe para Enoque. Enoque buscava uma vida piedosa, de comunhão com Deus em todas as áreas. Olhe para Abel, que ofertava o que tinha de melhor em gratidão a Deus. Olhe para Noé, que creu em uma palavra de juízo, que obedeceu a Deus e que realizou a obra da sua vida construindo uma arca, enquanto evangelizava uma geração perversa que não cria em nada da palavra de Deus. Sabe o que eles têm em comum? Uma fé viva e atuante, e a disposição de servir a Deus em um mundo hostil. Era isso que eles tinham. Isso mostra, queridos, que a fé verdadeira, sim, se manifesta em atos de obediência. E precisamos pedir a Deus que nos dê essa mesma fé. Uma fé que dirija a nossa vida. Uma fé que se mostre ativa, atuante, submissa à palavra de Deus no mundo hostil no qual vivemos. Pense um pouco sobre o exemplo de Abel, por exemplo. Pense que situação. Seu pai e sua mãe foram expulsos do Éden. Foi isso que aconteceu. Seu irmão se tornou um servo do pecado. Mas Abel, pelo contrário, desejou servir a Deus, fazer a vontade de Deus, priorizar o Senhor na sua vida e nas suas posses, e pôs sua confiança no Senhor ao ofertar. Isso pode ser dito das suas ofertas? Que elas são as primícias da tua vida? Isso pode ser dito da sua fidelidade aos dízimos e ofertas? Isso pode ser dito de outras áreas da sua vida? Você tem como prioridade obedecer a Deus? Ah, pastor, mas hoje é diferente, hoje o mundo é muito mau. Não pense não, irmão. Abel era uma figura solitária, como é solitário todo aquele que é verdadeiramente piedoso. Assim como Enoque, ele era um filho de Deus em um mundo sem Deus. E isso deve encorajar você que é crente, mas que é casado com um cônjuge descrentes, que tem filhos descrentes, ou pais descrentes. Enoque tinha um pai e uma mãe, foram expulsos do paraíso, que foram os responsáveis por trazer todas as mazelas do pecado a esse mundo. Tinha um irmão que era mais que uma pedra de tropeço, porque o irmão o matou.
E mesmo assim ele foi fiel a Deus. E mesmo assim ele priorizou o Senhor e a sua obra. Isso deve encorajar, queridos, a você se manter firme nos caminhos do Senhor. A confiar em Deus e obedecer a Deus, mesmo se toda a sua família estiver longe do Senhor. Mesmo se toda a sua família for na contramão do pecado, você tem que ser fiel ao Senhor e priorizar a obra do Senhor. Olhe para Noé. Que mensagem? Vou destruir o mundo com o dilúvio. Já pensou? Ah, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai punir o homem assim não. Vou destruir o mundo com o dilúvio. Noé creu e, conforme os estudiosos, 120 anos construindo um barco, sem sequer chover na terra. Imagine as chacotas. Imagine a zombaria quando as pessoas passavam e perguntavam: o que é isso aqui? Não, isso aqui é um barco, porque Deus vai inundar a terra. Vai o quê? Deus vai inundar com aquele riozinho ali? Deus vai inundar a terra? Deus vai inundar a terra. Se vocês não se arrependerem, Ele vai destruir a terra. Imagine, 120 anos. Mas Noé fez duas coisas, apesar das prováveis zombarias e críticas. Duas coisas. Noé continuou construindo a arca. Essa é uma delas. Segundo, Noé continuou evangelizando, porque ele não seria chamado de pregador da justiça à toa por Pedro. E isso é um encorajamento para você que é crente, por exemplo, está na escola, na faculdade, ou no trabalho com os esquemas de corrupção que tentam te desviar dos caminhos do Senhor. Você acha que durante aqueles 120 anos, muitos não olharam para Noé e disseram: rapaz, você está perdendo seu tempo, percebeu não? Você está 100 anos fazendo esse barco, não cai uma gota d'água. Você não imaginou que ele já ouviu isso também, não? As mesmas coisas que talvez você ouça na escola, quando está disposto a ser fiel, mesmo que tenha que tirar nota baixa. Ou quando você é fiel nos caminhos do Senhor no trabalho, sem se envolver em esquemas de corrupção, por exemplo. Sem se envolver com conversas imorais, com distorções da verdade, com mentiras para ser beneficiado. É as mesmas coisas, todo mundo faz isso. Se preocupe não, não acontece nada. Eram as pessoas da época de Noé dizendo: não, que dilúvio. Esses 4 riozinhos aí que molham a terra, esse barco desse tamanho, querido, Noé continuou construindo a arca e evangelizando. É isso que nós temos que fazer. Continuar construindo uma vida piedosa, de obediência a Deus. E anunciando ao mundo que Jesus Cristo é o único Salvador. Porque não importa o que as pessoas pensam de nós. Não importa se elas nos chamam de loucos, de tolos, de ignorantes. Ou se elas acham que nós estamos perdendo o nosso tempo. A única coisa que importa mesmo está no verso 2 de Hebreus 11. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. É isso que importa. O que importa é se nós vamos agradar a Deus com a nossa fé. É isso que importa. Se nós também obtivermos um bom testemunho do Senhor. Como Noé, precisamos construir uma vida piedosa. A obra da nossa vida tem que ser obediência a Deus. E como Noé, a gente tem que evangelizar até o final. Mas tem algo que não pode deixar de ser dito, queridos. Porque o verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque os que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Mas, sinceramente, eu não consigo pensar nesse verso 6 sem pensar no que está em Hebreus 4, verso 2. Dê um passo atrás na sua Bíblia. Veja lá o que está lá em Hebreus 4, verso 2. Falando da geração que morreu no deserto. Moisés, que morreu no deserto no período de Moisés. Olha só o que o autor aos Hebreus diz deles. Porque também a nós, foram anunciadas as boas novas. O evangelho foi anunciado a nós, como se deu com eles, com aqueles que estavam no deserto. Preste atenção. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. É triste, irmãos. Porque é dito que eles ouviram o evangelho,
mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Sabe o que é triste? É que hoje muitos ouvem o evangelho, mas não tem proveito algum nisso. Não tem proveito algum. Você não vê mudança de vida. Ouve o evangelho, mas você não vê busca por santificação. Ouve o evangelho, mas você não vê luta contra o pecado. Ouve o evangelho, lê o evangelho, mas a pessoa nem sequer consegue enxergar os seus pecados. Ouve o evangelho, mas não são consolados pelas escrituras nas suas lutas e tribulações. E por que não lhes aproveitou? Por quê? Faltou fé. É o que diz o capítulo 4, verso 2. Porque não foi acompanhada pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu quero perguntar a você que está aqui essa noite. Você também está ouvindo o evangelho. Tem sido proveitoso para você? O que tem mudado na sua vida desde que você começou a ouvir o evangelho nessa igreja? Que pecados você já identificou? Que lutas contra o pecado você tem travado? Que bênçãos você tem recebido do evangelho? Você tem recebido consolo nas horas de aflição? Você tem recebido conforto nas horas difíceis da vida? Você tem se sentido abençoado por Deus por meio do evangelho? Porque senão, irmão, está te faltando fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa fé se materializa com uma vida de obediência. Qual é o destaque da vida de Abel? Sua fé. Seu compromisso de dar a Deus o melhor que ele tinha. Nós temos que dar a Deus o melhor que nós temos na nossa vida. Qual é o destaque da vida de Enoque? Sua fé. Para Enoque, Deus estava presente, não só no domingo, mas todos os dias da sua vida. Deus era uma realidade presente na sua vida, de maneira que sua vida era descrita como caminhar com Deus. Você já pensou nisso, irmão? Para Noé, Deus é verdadeiro, sua palavra não mente, ele cumpre suas promessas, e quem quiser que se prepare para o dia do juízo. E quem quiser que apronte-se para obedecer a palavra de Deus. Que efeitos tem feito a palavra de Deus na tua vida? Como anda a tua fé? Mas eu quero encerrar, queridos, falando algo muito interessante e necessário. O que aprendemos sobre Cristo desses três homens? Porque, sinceramente, nenhum de nós é salvo por Abel, por Enoque, nem por Noé. Nossa fé não está em Abel, não está em Enoque, não está em Noé. A pergunta é, em que sentido esses homens nos fazem enxergar Jesus Cristo? O que aprendemos sobre Cristo na vida desses três homens? O que aprendemos do nosso mediador, da vida desses três homens? Ora, se você não percebeu, você vai ter que ler de novo. Olhe para Abel, irmão. Porque Abel foi odiado por seu irmão, por causa da sua fé. Abel foi odiado porque agradava a Deus, porque priorizava a Deus, porque Deus para Abel era o que ele tinha de mais importante, e por isso ele foi odiado e morto por seu irmão. E eu te pergunto, e não parece a história de uma outra pessoa, não? Não parece a história de uma outra pessoa que era conhecida por agradar a Deus? Que por causa da sua fidelidade, lealdade a Deus, foi invejado, odiado, traído e morto por seus irmãos, os judeus, pelo seu povo. O sangue de Abel, sim, clama por justiça, mas é o sangue de Cristo que fala de misericórdia, de perdão e de reconciliação. Se você der um passo à frente aí em Hebreus, você vai perceber o foco do autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 24. Ele dizia a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas
superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Abel fala de justiça, foi um justo que foi morto por um injusto. Mas o sangue de Cristo fala de misericórdia e de graça, irmãos. Porque Jesus foi o justo que morreu no lugar dos injustos. Abel, um justo, morto por um injusto. Jesus, o justo, que morreu no lugar dos injustos. Sabe quem somos nós nessa história? Nós somos os Caíns. Nós somos aqueles que queremos cultuar a Deus do nosso jeito. Nós somos aqueles que pensamos que o que importa mesmo é só estar na igreja no domingo. Ofertar lá qualquer coisa, seguir a vida do nosso jeito, guardar mágoa, ódio, ressentimento, viver irado, revoltado, viver buscando os seus próprios desejos, sem perceber que os nossos desejos são contra nós. E por causa disso, o nosso Abel foi para a cruz do Calvário. Para que por seu sangue recebêssemos não a justa ira de Deus, mas a justificação. Olhe para Enoque. Enoque não morreu, irmãos. Pela fé, Enoque viveu. Mas Jesus Cristo, de fato, é aquele por meio de quem vive todo aquele que crê. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E Enoque é uma prova disso, porque pela fé Enoque viveu. Mas nós não vivemos por Enoque. Nós vivemos porque em Cristo aqueles que creem têm vida e vida em abundância. Em João 11, nos versos 25 e 26, conversando com as irmãs lá de luto, Jesus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele pergunta a elas e pergunta a nós: você crê nisso? A ascensão de Enoque, queridos, lembra a ressurreição de Cristo. Porque Cristo venceu a morte. Um dia todos nós vamos ressuscitar. Olhe para Noé. Ele construiu uma arca. A obra da vida de Noé foi construir uma arca para salvar sua família e os animais. E enquanto fazia isso, sim, ele pregava o evangelho a uma geração que não cria em nada. Mas a verdadeira obra salvífica, queridos, não é a arca de Noé, é a obra de Jesus Cristo. Em Abel, nós nos lembramos da morte do nosso Salvador. Em Enoque, nós nos lembramos da sua ressurreição. Em Noé, nós nos lembramos o resultado dessa obra. Nós lembramos da salvação por meio da única tábua de salvação, que é Jesus Cristo. Sabe o que Pedro diz sobre isso? 1 Pedro 3, verso 20 e 21, ouça só. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardada nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual figurava o batismo. Agora também vos salva, não sendo a renovação da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que a arca prefigurava, a salvação em Cristo. A arca de Noé lembra a salvação maior, perfeita e definitiva de Cristo Jesus. É dessa fé que precisamos, irmãos. A fé no Deus que se sacrificou por nós. A fé no Cristo que viveu uma vida íntegra por nós, que poderia ir para o céu se quisesse, sem morrer, mas decidiu ficar e morrer no nosso lugar. Porque fazendo isso, ele se tornou a nossa única tábua de salvação. O assassinato de Abel deve te fazer pensar na morte de Cristo. A vida de Enoque deve te lembrar a vida perfeita e a ressurreição de Cristo. E a arca de Noé nos lembra da nossa única e perfeita tábua de salvação. Fortaleça a sua fé com a palavra de Deus. Fortaleça a sua fé com essas verdades. E enquanto estiver aqui, busque realmente uma fé que mude a sua vida. Uma fé disposta a sofrer, a se sacrificar, como foi a fé de Abel.
disposta a priorizar a Deus, mesmo que isso te leve à morte. Até porque Jesus nos diz: quem vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Peça a Deus que te dê uma fé parecida com a de Enoque, uma fé disposta a quer comer, quer beber, ou fazer qualquer outra coisa, como diz Paulo, fazer para a glória de Deus. Assim fazia Enoque, e assim tem que fazer eu e você. E como Noé, construa uma vida piedosa, construa uma vida onde tudo na sua vida é conhecida pela obediência a Deus, e anunciar aos perdidos que há só uma harpa, só uma tábua de salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar.